Pragas e epidemias assolam a humanidade ao longo de sua existência e muitas vezes mudando o curso da história. No vídeo de hoje, vou falar para vocês sobre a peste de Atenas, uma das primeiras epidemias conhecidas da história, que ocorreu há mais de 2.500 anos atrás. Esses relatos foram descritos por Tucídides, que chegou em Atenas no início da doença, que ficou conhecida como a peste de Atenas, que devastou um terço da população de uma das maiores cidades do mundo da época, no auge da sua glória. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações e vamos ao vídeo. Os primeiros registros em Atenas foi datada em 1600 a 1100 a.C., na Idade do Bronze, no período da civilização micênica. Foi continuamente habitada por pelo menos 5.000 anos. A cidade-estado de Atenas foi erguida na península de Átila. A sua origem é marcada pela invasão dos povos aqueus, eólios e jônios. Esses povos foram responsáveis pela formação de Atenas. No ano de 1430 a.C., durante a Guerra de Peloponeso, conflito armado entre Atenas e Esparta. De acordo com Tucídides, a razão do conflito foi o crescimento do poder de Atenas. Mas os desentendimentos entre Atenas e Corinto foram o fator determinante que deu início ao conflito. Corinto era uma cidade aliada de Esparta, membro da Liga de Peloponeso. Após a criação da Liga de Delos, liderada por Atenas, deu início à Guerra de Peloponeso, que durou 27 anos com a vitória de Esparta. Alguns historiadores sugerem que a peste de Atenas foi uma das causas que levou a cidade de Atenas a ser derrotada. No segundo ano da Guerra de Peloponeso, um surto de peste ocorreu em Atenas. A origem da doença ocorreu na África subsaariana ao sul da Etiópia. De lá, a doença se espalhou para o Egito, Líbia, na Grécia através do mar Mediterrâneo, chegando a Atenas através do porto de Pireu, com o desembarque de tribos espartanas na região de Ática. A primeira manifestação da doença ocorreu no Pireu, zona portuária que ficava a alguns quilômetros de Atenas. O porto de Pireu foi responsável pela chegada da epidemia. Logo, a doença subiu até Atenas, infectando toda a cidade. Atenas estava mais cheia do que do costume, porque Péricles, governador de Atenas, ordenou que a população do campo se abrigasse na cidade-estado, a fim de proteger a população do conflito entre Esparta. A população de Atenas triplicou. O aglomerado humano e condições de higiene desfavoráveis criaram um terreno propício para a sua disseminação. Os habitantes de Atenas começaram a apresentar manifestações infecciosas. A doença alastrou-se com facilidade entre os moradores e refugiados em condições de guerra. No início, os atenienses desconfiaram que os inimigos haviam envenenado os poços de Pireu. A peste de Atenas foi descrita por Tucídides, historiador da Guerra de Peloponeso, que viveu o momento da epidemia. Relata como a dor de cabeça súbita no início, uma vermelhidão e inchaço nos olhos, acompanhadas de inflamação na língua e na boca com hálito fétido, com sangramentos, espirros, tosse, rouquidão. O quadro era seguido de vômito, diarreia e excesso de sede. A sede era descrita que, apesar da ingestão de líquidos, a sede não cessava. A febre era tão alta que os enfermos sentiam tanto calor que preferiam ficar nus, sem nenhum tecido sobre seu corpo. Além do aparecimento de manchas vermelhas na pele, que poderiam ulcerar e causar necrose nas extremidades dos dedos e dos genitais, e convulsões violentas. Geralmente, a morte ocorria entre 7 a 9 dias após os primeiros sintomas. Estima-se que a doença matou cerca de 75 a 100 mil pessoas, correspondente a um quarto da população. Haviam tantos mortos que os rituais funerários não estavam sendo seguidos. Os enterros eram feitos como se podiam. Os corpos eram queimados ou enterrados em valas coletivas. Segundo os relatos de Tucídides, os atenienses
tinham noção da possibilidade do contágio da doença, passando a isolar os doentes que acabavam morrendo dentro de suas casas sem nenhum cuidado. Os médicos foram os primeiros a sucumbir à doença, sendo as primeiras vítimas porque tinham contato direto com os doentes. Os que sobreviviam, alguns apresentavam sequelas e desfigurações permanentes. Acredita-se que a doença comprometeu o poderio do exército ateniense, matando 1/4 dos homens da força militar, da infantaria e da cavalaria. A população descontente depôs o governador Péricles, que morreu em 429 a.C., acometido pela doença. A epidemia trouxe sequelas desastrosas a Atenas, não só o enfraquecimento do seu exército, mas também enfraquecendo a religião e as leis, e passaram a viver de forma desregrada, sem acreditar em deuses e aproveitando dos prazeres ao máximo que podiam, acreditando que não sobreviveriam o suficiente. Um dos soldados que sobreviveu à infecção foi o filósofo Sócrates. Acredita-se que ele sobreviveu à infecção graças à sua força física e disciplina. Sócrates adquiriu imunidade à doença e ajudou a cuidar dos doentes sem se contagiar. O mesmo aconteceu com Tucídides, que sobreviveu à infecção e relatou que ter sido exposto à doença o havia deixado imune. A doença permaneceu em Atenas por 3 anos, matando 25% da sua população. Segundo a maioria dos relatos, a peste de Atenas foi o episódio de doença mais letal da Grécia clássica. Por quase 2.500 anos, historiadores e estudiosos tentam identificar exatamente qual doença varreu Atenas. Foram sugeridas várias doenças, como ebola, febre tifo, varíola, sarampo, peste bubônica, cólera, gripe e envenenamento por ergot. Arqueólogos descobriram em 1994, no antigo cemitério de Queimareicos, localizado no noroeste de Atenas, valas com mais de 150 corpos empilhados. Muitos corpos estavam amontoados de maneira diferente dos enterros habituais, levantando a hipótese de enterro coletivo. Pesquisas confirmaram que os corpos enterrados datavam da época de Atenas, onde foram extraídas amostras para a realização de DNA. Com a amostra de DNA extraída dos dentes, sugeriu que a febre tifoide foi a principal culpada, mas logo após os resultados serem anunciados, esse diagnóstico foi questionado por outros cientistas que argumentaram que a metodologia usada era falha, tornando a probabilidade de descobrir o que aconteceu em Atenas extremamente impossível. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo.